Shalom. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração, acho que arder de novo. Nós estamos sempre em busca de viver algo novo, algo diferente, algo melhor. E, infelizmente, muitos são enganados, ensinados que o algo novo sempre tem o dinheiro no meio, sempre tem a matéria, sempre tem os bens, sempre tem algo material. O algo novo que as pessoas esperam, que se é pregado, é ilusão. Tantos têm sofrido, tantos têm caído no pecado, tantos têm caído e não têm conseguido se reerguer, não têm conseguido se levantar, por não ter o discernimento que algo novo, algo diferente, prosperidade, bênçãos, não quer dizer coisas financeiras e material. Eu estava meditando, estava lembrando de tudo que eu venho passando nos últimos meses, tudo que eu enfrentei, quando eu resolvi desfazer da loja, logo em seguida desfiz de tudo de dentro de casa, reduzi tudo a uma mochila cargueira. E como me chamaram de louca? Tentaram até agente de posto de saúde chamaram pra mim. Quando eu vivia na balada, afastada dos caminhos do Senhor, bebendo, fumando e etc. Entregue ao pecado. Nunca ninguém me chamou de louca. Nunca ninguém tentou chamar uma agente de posto de saúde para falar que eu tava com problema psicológico. E eu só tenho a agradecer a Deus por tantas coisas que eu passei nesses últimos meses, que foram muitas e ainda tenho passado, que só me levam para mais perto de Deus e me fazem compreender ainda mais quem é Deus. Quem é Deus? Quem é Deus na tua vida? Quem é Deus na tua mente, na tua cabeça, no teu coração? Quem é Deus para ti? Quem é Deus? De repente você tem uma vida confortável, segura financeiramente falando, mas você realmente, você sabe o que é bênção? Sabe o que é prosperidade? Você tem se tornado uma pessoa egoísta? Uma pessoa gananciosa? Uma pessoa sem controle? De repente você mesmo já se deu conta que você ficou no automático de uma forma tão grande, em busca de bens materiais, em busca de dinheiro, em busca de soluções e conquistas, aonde a terra vai se abrir e vai engolir, aonde paredes vão cair, aonde a ferrugem consome, aonde o mar afogará, destruirá. Será que não está na hora de sair do automático? E pouco se importar com o que os outros vão dizer? E confiar 100% em Adonai, no Senhor, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, nosso Criador, nosso Senhor, o Criador dos céus e da terra? Será que não chegou essa hora? De repente tem até passado, né? Dessa hora. Você realmente conhece o Todo-Poderoso? De repente você clama a Deus, você fala com Ele. Você acha que está falando, que está conversando com Ele. Mas será que você está mesmo? Será que esse Deus que você tem buscado, que lugares têm te ensinado,
é realmente o verdadeiro Deus e único? Eu fico vendo quanto o egoísmo superabunda no ser humano. Às vezes você já passou por tantas lutas, tantas coisas, passou por dificuldades e você pediu um dia ao Senhor que te prosperasse, porque você passou a pensar mais no próximo. E você conquistou, com a ajuda de Deus, a misericórdia dele, você conquistou, você se reergueu, você se levantou, se estabilizou. E agora? O que você tem feito pelo próximo, pelos menos favorecidos? Eu tô falando daqueles que realmente querem um concerto com Deus, que realmente buscam fidelidade com Deus, que realmente servem a um único Deus, aquele que não se prostra diante de tantas armadilhas e dificuldades e tantas outras coisas que o inimigo coloca no caminho. Você tem atendido a vontade de Deus, porque Deus, ele ama os pobres. Deus, ele ama os pobres, os órfãos, as viúvas, os doentes. Eu tô falando daqueles que não tem ninguém para cuidar, os solitários, aqueles que não têm da onde sobreviver, ou aqueles que não têm capacidade, nem todos têm a mesma capacidade intelectual, nem todos têm. Você tem pensado nessas pessoas? Você tem pensado e se preocupado com a vida espiritual dessas pessoas? Ou você tem se preocupado somente com o teu salário, o teu prolabore, a tua empresa, a tua faculdade, teus diplomas? Você sabe que houve um homem muito rico na Terra, extremamente rico, filho de um rei que era muito amado de Deus, que era amigo de Deus, chamado Salomão. Shlomo. Sabia que ele poderia ter pedido tantas coisas para Deus, mas ele pediu sabedoria. Quantas vezes nós temos pedido a Deus sabedoria? E eu estava lendo esses dias, me lembrando da oração que Salomão fez. O templo não seria construído pelas mãos do pai dele, do rei Davi, mas seria construído pelas mãos dele. E quando você ouve falar que Salomão foi muito sábio, muito rico, teve muitas mulheres, isso e aquilo, foi o homem mais rico da terra, mais próspero, mais sábio. Será que você para ouvir o tamanho coração de Salomão e o quanto era agradável diante de Deus? E que Deus, ele não erra quando ele prospera e abençoa aqueles que verdadeiramente se preocupam com o próximo, como aqueles que realmente buscam uma santidade, a pureza. Em 1 Reis, aqui Salomão fala ao povo. O Senhor disse, então disse Salomão, o Senhor disse que habitaria nas trevas. Certamente te edifiquei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. Então virou o rei o seu rosto e abençoou toda a congregação de Israel. E toda a congregação de Israel estava em pé. E disse, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi meu pai e pela sua mão o cumpriu, dizendo, desde o dia em que eu tirei o meu povo de Israel, o povo Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel, para edificar alguma casa, para ali estabelecer o meu nome.
Porém escolhi a Davi, para que presidisse sobre o meu povo Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai, porquanto propuseste no teu coração o edificar casa ao meu nome, bem fizeste em propor no teu coração. Todavia tu não edificarás esta casa, porém teu filho que sair de teus lombos edificará esta casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que tinha dito, porque me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel. Como tem dito o Senhor, e edifiquei uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel, e constituí ali lugar para a arca, em que está o concerto que o Senhor fez com nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, em frente toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para os céus, e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus, nem embaixo da terra, que guardas o conserto e a beneficência a teus servos que andam com todo o seu coração diante de ti. Que cumpriste com teu servo Davi, meu pai, o que lhe disseras, porque com a tua boca o disseste, com a tua mão o cumpriste, como neste dia se vê. Agora, pois, o Senhor Deus de Israel faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, dizendo: Não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, somente que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem diante de mim, como tu andaste diante de mim. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra. Eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter. Quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Volve-te, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti, para que os teus olhos, noite e dia, estejam abertos sobre esta casa. Que coisa linda, né? Ver um homem tão poderoso, um homem tão sábio, um homem tão rico, com um coração tão humilde e tão voltado para o próximo, para todas as pessoas, o bem realmente, não pedindo dinheiro, não pedindo prosperidade, não. Quanto menos esta casa que eu tenho edificado, volve-te, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti. Para que os teus olhos, noite e dia, estejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo Israel, quando orarem neste lugar. Também ouve tu no lugar da tua habitação nos céus, ouve também e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo, e puserem sobre ele juramento, para o ajuramentarem, e vier o juramento diante do teu altar nesta casa, ouve tu então nos céus, e obra, e julga a teus servos, condenando ao injusto, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, fazendo-lhe segundo a sua justiça. E nos tempos de hoje, quantos têm
gente tá indo ali na vendinha. Você quer alguma coisa? Não, obrigada. E quantas pessoas têm segurado na mão daqueles que praticam o mal, aqueles que fazem o mal, aqueles que não se esforçam para ter um coração que agrade a Deus. Quantos injustos estão sendo levantados, estabelecidos, edificados, aplaudidos e até mesmo glorificados. E os justos? O que tem sido dos justos? O que tem sido daqueles que buscam ter um coração segundo o coração de Deus e colocam Deus como seu maior tesouro? Aonde está o teu coração? Você realmente tem feito de tudo aquilo que Deus tem colocado na tua mão templo do Senhor? Você tem glorificado ao Senhor através de tudo que você tem, tudo que você faz, planeja, sonha. Você tem ajudado aqueles que não têm condições de se defender, aqueles que são caluniados, perseguidos, oprimidos, difamados? Ou você tem ficado do lado oposto? Deus, Ele é amor, mas Ele também é justiça, e Ele ama a justiça. Ouve tu então nos céus e obra e julga teus servos, condenando ao injusto, fazendo cair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo, fazendo-lhe segundo a sua justiça. Quando o teu povo Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e se converterem a ti, e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem a ti nesta casa, ouve tu então nos céus e perdoa o pecado do teu povo Israel, e torna-o a levar a terra que tens dado a seus pais, quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, havendo-os tu afligido. Ouve tu então nos céus e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho, em que andem, e dá chuva na sua terra, que deste ao teu povo em herança. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de searas, ferrugem, gafanhotos e pulgão, quando o seu inimigo cercar na terra das suas portas, ou houver alguma praga ou doença, toda a oração, toda a súplica que qualquer homem de todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as suas mãos para esta, ouve tu então nos céus, assento da tua habitação, e perdoa, e faze e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos. E segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. E também ouve ao estrangeiro que não for do teu povo Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu nome. Porque ouvirão do teu grande nome e da tua forte mão e do teu braço estendido, e vier orar a esta casa. Ouve tu nos céus, assento da tua habitação, e faze conforme a tudo que o estrangeiro a te clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo Israel, e para saberem que o teu nome é invocado sobre esta casa que tenho edificado. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo pelo caminho, porque os enviares, e orarem ao Senhor para a banda desta cidade que tu elegeste, e desta casa que edifiquei ao teu nome. Ouve então nos céus a sua oração e a sua súplica, e faz-lhes justiça. Eu me lembrei agora do muro, o muro das lamentações lá em Israel, que até os dias de hoje,
os filhos, os servos, os amantes de Deus se chegam até aquele muro, que é o pouquinho que era do muro do templo de Salomão. Por quê? Por que até os dias de hoje? Por que a palavra de Deus não muda? Por que o amor de Deus não muda? Porque o amor dos seus que verdadeiramente se entregam a Ele permanece. Oh, quão grandiosos são os teus átrios, Senhor dos exércitos. Aleluia. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, para que os cativarem os levem em cativeiro à terra do inimigo, quer longe ou perto esteja, e na terra, aonde forem levados em cativeiro, tornarem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos, e perversamente obramos, e cometemos iniquidade. E se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma, na terra de seus inimigos, que os levaram em cativeiro, e orarem a ti para a banda da sua terra, que deste a seus pais, para esta cidade que elegeste e para esta casa que edifiquei ao teu nome. Ouve então nos céus, assento da tua habitação, a sua oração e a sua súplica, e faze-lhes justiça. E perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti, todas as suas prevaricações com que houverem prevaricado contra ti, e faze-lhes misericórdia perante aqueles que os têm cativos, para que deles tenham compaixão. Porque são o teu povo a tua herança, que tiraste da terra. Oi? Você recebe? A gente vai dar um pulinho ali na padaria, pertinho. Se chegar uma encomenda do Mercado Livre, você recebe pra mim? Recebo. Obrigada. Nada. Porque são o teu povo a tua herança, que tiraste da terra do Egito e do meio do forno de ferro, para que teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo Israel, a fim de os ouvires em tudo quanto clamarem a ti. Pois tu, para a tua herança, os elegeste de todos os povos da terra, como tens dito pelo ministério de Moisés, teu servo, quando tiraste a nossos pais do Egito, Senhor Jeová. Sucedeu, pois, que, acabando Salomão de fazer ao Senhor esta linda oração, linda não está aqui, eu estou falando, mas esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para o céu, se levantou diante do altar do Senhor, e pôs-se em pé, e abençoou a toda a congregação de Israel, em alta voz, dizendo: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse. Nem uma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco, como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, inclinando a si o nosso coração para andar em todos os seus caminhos e guardar os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou a nossos pais. E que estas minhas palavras com que supliquei perante o Senhor estejam perto diante do Senhor, nosso Deus, de dia e de noite, para que execute o juízo do teu servo e o juízo do seu povo Israel, a cada qual no seu dia, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. E seja o vosso coração perfeito para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos como hoje. E o rei e todo Israel com ele sacrificaram sacrifícios perante a face do Senhor. E ofereceu Salomão em sacrifício que sacrificou ao Senhor 22.000 vacas e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. E no mesmo dia santificou o rei no meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali preparara os holocaustos e as ofertas com a gordura do sacrifício sem fim. Depois você lê, mas eu senti de ler até aqui. O sacrifício já não existe, Deus ele já não se agradava mais, não tem mais necessidade disso.
Mas ele era um homem, homem poderoso, né? Ser humano poderoso aqui na terra, né? O rei Salomão, homem sábio. E olha o coração deste homem. Você tem seguido o exemplo. Você tem seguido o exemplo de Salomão. De repente você tem algo e você julga ser tão grande e você tem se corrompido tanto, tem alimentado tanto o seu ego, que você tem atropelado aos menos favorecidos, tem atropelado aqueles que são mais fracos e mais frágeis que você. Será que você, com essa oração de Salomão, que mostra a intenção dele, a intenção do coração, o amor dele, a fidelidade a Deus, a sede de justiça, a justiça de Deus, porque Deus é justiça, Deus é justo, Deus ama isso. Você de repente tem uma função e a ti está entregue o julgar, o bater o martelo, o defender. Você tem defendido as pessoas realmente corretas, que buscam ser corretas. Tem defendido, sim, protegido a causa do justo. O justo para Deus são aqueles que amam a Deus, aqueles que buscam obedecer os mandamentos, aqueles que amam a Deus não por interesses financeiros, materiais ou... não, mas aqueles que verdadeiramente amam a Deus, porque Ele é Deus, porque Ele é o único Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador dos céus e da terra, porque Ele é o nosso Criador, o nosso Senhor, porque Ele é misericordioso, porque Ele nos criou, porque Ele nos fez. Será que agora não chegou a hora de você dar prioridade à vontade do Senhor em absolutamente tudo em tua vida? E compreender o porquê Ele te colocou no lugar onde você está, na posição onde você está, porque Ele permitiu que você tivesse o que você tem hoje. Lembre-se, tudo tem propósito. Tudo que Deus faz tem propósito, nada é por acaso. E Deus ama aqueles que se compadecem dos seus filhos. Tem gente que se importa, se preocupa e se compadece de ímpios, de pessoas que não querem verdadeiramente um compromisso com Deus, de pessoas que já pecaram e não se arrependeram e permaneceram no pecado, nem lutaram para sair do pecado, mas não faz nada por aquele que permanece na santidade, aquele que luta com todas as suas forças para permanecer segundo a vontade de Deus, com o coração segundo a vontade de Deus. Muita gente tem se compadecido dos ímpios, os que não amam verdadeiramente a Deus. Infelizmente. Estamos vivendo os últimos dias. O filho do inimigo de nossas almas já está se tomando sua posição aí no mundo. Você tem enxergado tudo isso? A palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Você tem se interessado pelo reino de Deus? Você tem se esforçado? Você tem ajudado aqueles que têm se esforçado, que têm tentado tomar com muito esforço o reino do Senhor, a salvação? Você tem valorizado aquele que busca a santidade? Ou você tem valorizado aqueles que glorificam a Mamon? Glorificam as obras das trevas, ao pecado? Porque tem gente que gosta. Eu tive muitas experiências nos últimos anos e nos últimos meses, onde eu conheci o verdadeiro ímpio, que abre a boca
despeja o coração e é bem claro que ele ama as trevas, ele ama o inimigo de nossas almas. Ele gosta do pecado. Ele gosta do pecado. Ele odeia Deus. Deus, ele dá livre arbítrio para todos. Deus, ele não obriga ninguém a nada. Mas a partir do momento que você se entrega a ele e que ele coloca os propósitos nas tuas mãos, as armas de guerra, as armas de luta, de repente pode ser material, as suas condições, o seu cargo, a sua profissão. Se você não usar para os justos, que são os que buscam a Deus, os que buscam a santidade, Deus te pedirá contas disso. Não tenha dúvida. Yeshua está voltando. Estamos entrando no tempo final. O inimigo está se... O acordo de paz já foi aí assinado, né? Tudo já está acontecendo. E aí? Até quando? Até quando você vai fechar os olhos para os propósitos pelos quais Deus te fez, te criou e colocou no ventre da tua mãe, para que tu viestes aqui na terra?